Oi, pessoas bonitas! Eu sou a tia Joyce e esse é mais um Criativo News. Vamos lá, você já sabe, Criativo News no ar é dica que vem por aí. E hoje vamos com dica, obviamente, de história. Haha, adoro. Claro, né? Enfim, você sabia que neste ano nós temos efemérides? Pois é, nós temos 200 anos da primeira Constituição Brasileira, que foi escrita lá em 1824. Inclusive, aqui no Colégio Criativo nós temos o privilégio de ter um professor, tá? Que participou desse momento histórico. Pois é, a Constituição tem 200 anos, né, de aniversário. É metade mais ou menos da idade do nosso querido professor Maurício Borg. E nós podemos provar, olha só a imagem. Tá vendo? Provamos, Maurício Borg estava nesse momento histórico, né, de independência, de escritura da primeira Constituição. Privilégio do Colégio Criativo ter essa pessoa histórica aqui conosco. Outro fato histórico, né, outro acontecimento que também faz aniversário esse ano é o golpe militar de 64, não é verdade? E temos o privilégio de ter conosco aqui no nosso colégio um militante da ditadura. Dá uma olhada nessa pessoa. É, pessoal, eu preciso contar para vocês que Chico Buarque, na verdade, imitou o José Walter para fazer a capa do álbum dele, né? Então, saibam que nós somos aqui privilegiados com esses dois dinossauros da história dando aula aqui conosco. Mas olha só, agora vamos para dicas com o meu querido colega de história, o professor João Muniz. Fala, João! Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Muniz, sou professor de História aqui no Colégio Criativo. Eu tenho algumas dicas para vocês que vão fazer o Enem agora no próximo domingo. Primeira coisa, eu acho que vocês já devem ter visto isso na vida escolar de vocês, é que a leitura precisa ser atenta. Então comece pelo enunciado, vão para o texto. Não adianta ler com pressa, porque a leitura apressada faz com que você tenha que ler o texto mais uma vez. Tá? Em história, nós temos visto nos últimos 8 anos uma incidência maior de questões de período colonial, no caso de Brasil, temos 16 questões, e história geral, nós temos uma incidência muito grande de Revolução Francesa e Iluminismo. Então fiquem atentos, de repente, nesses próximos dias, se vocês forem retomar algum conteúdo, deem uma atenção para o Brasil colonial e também para a Revolução Francesa e Iluminismo. Agora, sobre as questões do Enem, elas, no geral, os textos, eles têm uma grande carga de leitura, portanto, essa leitura pode ser conceitual ou histórica, e as alternativas, elas muitas vezes veem apenas o conceito. Então o aluno muitas vezes ele acaba se perdendo um pouquinho e tendo que voltar à leitura várias vezes. Então tenham ciência de que é muito comum vocês terem, por exemplo, 1 ou 2 textos e de repente uma alternativa que está pedindo assim, ou um comando de questão. Identifique sistematicamente no texto, uma leitura atenta do texto e respectivamente. Esse respectivamente pega muito. Por quê? Você está com pressa, assinala uma alternativa que está correta, na sua cabeça está correta, e realmente está, mas de repente a próxima ou uma no final está mais correta. Tá? Porque pode ter isso também no Enem. Então fique atento. A sequência lógica dos textos, a sequência lógica das ideias, às vezes é um texto só, e você responder isso no corpo da prova, tá certo? Então são dicas importantes para vocês. Tome cuidado com as questões que de repente parecem ser menores. Você fala, vou deixar para o fim, elas não são menores. Evitem e tomem muito cuidado na hora de passar no gabarito. Eu sei que é uma coisa prática, mas evitem de deixar o gabarito para a parte final da prova. Uma recomendação que eu dou para os alunos, tá fazendo a prova, vai marcando já no gabarito, assinala que estão com dúvida na prova, voltem depois. São dicas rápidas e caso vocês precisem de repente assinalar alguma afirmativa que vocês estão em dúvida, que essa dúvida seja sempre colocada no final, mas nunca muito no final da prova. Então, Enem é gestão de prova e é uma maratona. Uma ótima prova para todos vocês. Aê, muito bom! Então já sabe, a qualquer momento mais um Criativo News fazendo história aqui com vocês. Beijo, até mais!